pessoal, prazer estar aqui com vocês. Meu nome é João Viana. Eu entrei no mercado imobiliário meio que por acaso, em 2009, quando eu vendi a minha primeira startup. Como todo bom brasileiro, fui realizar o sonho da casa própria, fui comprar um apartamento para mim aqui em São Paulo, escolhi o bairro de Moema, fui visitar, 70 apartamentos diferentes, vi que a jornada de compra de apartamento era bem mais difícil do que eu imaginava, porque o estoque de apartamentos está espalhado em várias imobiliárias e não tinha um centralizador que conseguisse ajudar nesse processo. Os portais tinham anúncios muito repetidos com informações imprecisas, mas eu fiz a jornada inteira, visitei então 70 apartamentos, fui comprar o primeiro, tinha problema documental, voltei para o começo da fila, voltei a visitar mais apartamentos, até que finalmente consegui comprar. Era um apartamento antigo que precisava fazer uma reforma. Obviamente, o custo da obra foi muito maior do que eu esperava inicialmente, o prazo de execução foi muito maior do que eu esperava também. Mas depois de um período, esse apartamento ficou pronto na rua Twin. Eu me mudei para o apartamento e a corretora que tinha me apresentado, que me vendeu o apartamento, foi levar um presente de apartamento novo, tudo. E quando ela entrou, ela falou: "Poxa, João, ficou tão bonito o apartamento, você não quer vender?" E aí, cabeça de empreendedor, falei, por que não? Aprendi um pouco com o processo que eu tinha feito ali, preparei um material com mais detalhes, fotos profissionais, uma planta, acabamentos que tinham sido utilizados na obra e tudo, e espalhei nas mesmas imobiliárias que eu tinha utilizado para encontrar esse apartamento. E em 2 semanas eu vendi esse primeiro apartamento com uma margem muito boa, e aí falei, acho que tem alguma coisa interessante aqui. Nesse momento eu estava trabalhando como Country Manager de uma startup francesa aqui no Brasil e comecei a fazer isso como um side business e comecei a comprar, reformar e revender apartamentos em bairros consolidados aqui de São Paulo, aprendendo muito sobre o processo, aprendendo muito sobre a relação com compradores, vendedores, com corretores. E depois de ter feito dezenas de apartamentos, eu vi que eu estava pronto para começar uma próxima jornada e eu fundei no final de 2015, uma empresa chamada Maison São Paulo, já com um playbook estabelecido, com processos bem estabelecidos e com um time muito bom, para escalar isso para um patamar diferente. A Maison atuava então em bairros nobres de São Paulo, com tickets que variavam de 3 a 7 milhões de reais de venda dos apartamentos. E a gente cresceu muito rapidamente nesse período, não sei se vocês lembram, mas de 2015 a 2018 foi o pior período que a gente tem dados do mercado imobiliário brasileiro, e para a gente foi muito bom, porque a gente percebeu que os bairros consolidados eles vivem uma realidade diferente do resto do mercado, e a gente conseguiu testar no melhor momento que poderia existir para a gente testar essa tese. Essa empresa cresceu muito rapidamente, até que no começo de 2018 eu fui levantar um primeiro fundo imobiliário, pedi ajuda para o pessoal da Endeavor, eu tenho a sorte de ser empreendedor da rede Endeavor também, e aí por meio da Endeavor eu conheci 2 estrangeiros, um alemão e um húngaro que estavam aqui no Brasil, tinham acabado de vender um e-commerce, estavam olhando para o mercado imobiliário, mas não entendiam nada do mercado imobiliário. Um entendia muito de fundraising, o outro de tecnologia. E a gente juntou forças naquele momento para fundar uma outra empresa chamada Loft. A Loft nasceu dentro da Maison São Paulo, inicialmente. Para quem não conhece, a Loft, basicamente, ela tem 3 grandes unidades de negócios. A primeira unidade de negócios é esse modelo de compra, reforma e venda, utilizando tecnologia para a gente conseguir escalar para um patamar completamente diferente. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a ter 546 projetos simultâneos acontecendo na Loft. E a gente não está falando de rocket science tech aqui, mas é muita tecnologia de processos para garantir que tudo funcione bem, com 500 obras acontecendo, principalmente quando você está falando de reformas e com mão de obra, como todo mundo deve conhecer aqui mesmo nas capitais, os desafios que a gente tem. A segunda unidade de negócio que a gente formou depois, quando a gente fundou a Loft, a nossa visão era que
o modelo de compra, reforma e venda era um caminho para a gente formar um marketplace em que a gente conseguisse reduzir a fricção que existe no processo de mudança para um novo apartamento. Toda aquela história que eu contei quando eu sofri, quando eu fui comprar meu apartamento, a gente percebeu que os players no Brasil, eles atuam de forma muito independente e de forma pouco colaborativa. E conseguir colocar de pé uma plataforma que simulasse o que acontece no mercado americano, que é muito único no mundo também, isso reduz muito a fricção e gera muita eficiência no processo de troca de casa e acaba gerando muita liquidez no mercado. E o mercado imobiliário, ele tem uma força multiplicadora sobre a economia gigante, então isso tem impactos muito grandes para todos os lados. Então a segunda unidade de negócio é uma plataforma que conecta compradores, vendedores, corretores, imobiliárias debaixo de um mesmo guarda-chuva para que você consiga ter mais eficiência no processo de compra e venda de uma casa ou de um apartamento. Depois, a terceira unidade de negócios que a Loft colocou de pé foi uma unidade de produtos financeiros. A gente primeiro começou internamente com um processo de originação de financiamento imobiliário, muito procurando atender melhor os nossos clientes. A gente percebia que a esteira dos grandes bancos era muito lenta e muito demorada e a gente perdia vários deals porque essas pessoas não conseguiam aprovar o financiamento a tempo. Então a gente criou uma esteira interna e a gente começou a internalizar uma parte desses processos para dentro da operação da Loft. E depois de algum tempo a gente viu que essa era uma dor de vários dos grandes bancos, que são os grandes originadores de financiamento imobiliário, porque eles são os que têm o estoque de poupança que faz o funding para financiamento imobiliário. E a gente começou a trazer essas esteiras para dentro da companhia, expandimos essa operação, fizemos algumas outras aquisições também e a gente conseguiu então se tornar o líder em originação de financiamento imobiliário no Brasil com a Loft e a Credit Home, que foi uma das empresas adquiridas pela gente. E por último, aqui em produtos financeiros também, a gente fez uma aquisição do BTG, que é uma empresa chamada Credit Pago, que resolve um problema grande também na fricção de locação. Todo mundo já deve ter passado por um processo em que você tem que apresentar um fiador para conseguir alugar um imóvel e a Credit Pago criou um produto que é um seguro fiança em que você tem muita facilidade para você conseguir alugar um imóvel. Então, basicamente, o cliente ele já sai da imobiliária sabendo que aqueles imóveis que ele vai visitar já estão pré-aprovados para ele conseguir alugar. Então, isso faz com que ele consiga sair de manhã e voltar à noite com um contrato assinado de locação. Essa empresa hoje tem mais de 200 mil contratos sob gestão ativos, um dos maiores portfólios, se não o maior, desse tipo de produto aqui no Brasil. E isso tudo aqui se tornou o Grupo Loft. A Loft cresceu muito mais rápido do que a gente tinha projetado, sonhado, esperado. A gente pegou um momento muito bom de mercado também, chegando num valuation aí de 3 bilhões de dólares. Também a companhia foi a primeira empresa brasileira que recebeu um cheque de um fundo chamado Andreessen Horowitz, que é um fundo Tier 1, lá dos fundos de Venture Capital americanos, que, enfim, abriu várias portas também para mais investimento americano vir para o Brasil nesse período de tempo. Muito da nossa relação com os fundos de Venture Capital americanos, a gente conseguiu estreitar procurando entender que modelos de negócio que funcionam bem no mercado americano poderiam ser trazidos para o Brasil. E isso fez com que a gente tivesse muito contato com empresas como Redfin, Opendoor, Zillow, etc., que são líderes do mercado em seus mercados nos Estados Unidos. E nessa relação eu comecei a aprender muito sobre o mercado imobiliário americano do ponto de vista de investimento também, que sempre foi uma referência muito grande para mim. E eu percebi que no mercado americano, quando você fala de investimento imobiliário, você tem o grande mainstream, então você tem lá hoje os multifamilies, que são os mais famosos, você tem investimento em logística, etc.,
Mas eu percebi que existem nichos de investimento que são muito pequenos para investidores institucionais, mas muito grandes para investidores individuais. E isso fez com que a gente começasse a explorar e entender e mapear vários desses nichos aqui no mercado americano e entender quais deles a gente teria um grande right to win, dado todas as habilidades que a gente desenvolveu aqui no Brasil com o Maison, Loft e com o uso de tecnologia também. E aí a tese que a gente chegou então, que é a tese que a gente mais gosta, é essa tese de bairros altamente consolidados em cidades que estão em crescimento, principalmente hoje lá na parte sul, que eles chamam do Sun Belt nos Estados Unidos, né? E o que a gente chama aqui de um bairro americano consolidado, gente? São bairros em que, basicamente, são bairros horizontais, que você não tem prédios por regulamentação. Então, são bairros residenciais de single family homes, ou seja, casas independentes, tá? Esses bairros tiveram um pico de desenvolvimento geralmente na década de 40 até a década de 60. Então você tem uma idade média muito avançada de casas nesses bairros. É onde ficam as melhores escolas. Quando a gente olha a parte de demografia, é onde o nível de renda é 2, 3, 4 vezes maior do que o resto da cidade. O nível de financiamento das casas é o mais baixo, porque grande parte dessas casas já está paga. É onde a proporção de compradores em cash é maior quando a gente compara com o resto da cidade. Ou seja, esses são os bairros mais desejados para as pessoas morarem nessas cidades. E a gente viu uma relação muito grande com a tese que a gente começou aqui no Brasil. Então, seria um paralelo para o que é Ipanema, Leblon, Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, assim por diante, né? E quando uma das belezas do mercado americano é que você tem uma diversidade e profundidade de dados, principalmente nessa classe de ativos, que não existe em lugar nenhum no mundo, tá? Só para dar um contexto, 65% dos americanos moram em single family homes. Esse é o ativo mais construído, mais comprado e mais vendido da história do mercado imobiliário global. Nenhum ativo você tem tantos dados e tem tantas transações quanto esse aqui. E isso, a gente gosta muito de dados, a gente tem um viés aqui para tomar as decisões baseadas em dados, então o nosso time de Data Science conseguiu mergulhar e entrar num universo que a gente nunca conseguiu fazer com esse nível de precisão aqui no Brasil. Então a gente conseguiu testar a resiliência desses bairros ao longo do tempo. E a gente viu, por exemplo, que um dos dados que é muito interessante, que é medido no mercado americano, é a liquidez dos ativos, que é medida em days on market, que é quanto tempo você leva para vender uma casa na mediana em determinado bairro. Para vocês terem uma ideia, esses bairros que passaram pelos nossos critérios, eles tiveram o pior momento de liquidez nos últimos 20 anos, em 2009, depois da crise, né, que aconteceu do subprime. Esse pior momento foram 134 dias. A gente nos Jardins, para vocês terem uma ideia, a gente nunca teve um days on market melhor do que 6 meses, mesmo nos melhores momentos de Brasil aqui. Então são bairros muito resilientes, com uma demanda reprimida muito grande aqui também. Então a gente encontrou aonde a gente ia atuar, a gente mapeou e viu que quando a gente olha para o mercado americano como um todo, existem literalmente centenas de milhares de casas ficando velhas todos os anos a um ponto em que você não consegue mais fazer reformas nessas casas, tá? Ou seja, esse é um problema muito grande no mercado americano. A idade média das casas hoje nos Estados Unidos é acima de 40 anos, então isso mostra também o potencial que a gente tem para frente de inventário. E aí, a outra pergunta foi, ok, encontramos o aonde. Agora a gente tem que discutir sobre o quê? Qual tese que a gente vai colocar de pé? Será que a gente vai montar um portfólio para alocação? Será que a gente vai comprar, reformar e revender, como a gente fez bastante no Brasil? E aí o que a gente percebeu, olhando os dados, é que a diferença de preço de uma casa velha para uma casa nova nesses bairros, ela é de 4 a 5 vezes no mesmo terreno por alguns efeitos. Porque uma casa nova você tem muito valor adicionado. O outro é que a gente consegue construir mais metros quadrados numa casa nova versus a casa antiga que existia naquele terreno também.
E quando a gente olha essa diferença, o curioso é que aqui no Brasil, pelo menos nos Jardins, em São Paulo, essa diferença é muito parecida. A diferença de preço de um apartamento velho, que hoje custa, sei lá, 9, 10 mil metros quadrados, para um lançamento nos Jardins, que hoje custa 45, é de 4 vezes. A questão é que para você desenvolver um lançamento nos Jardins, você leva 5 a 7 anos entre começar a comprar as casinhas velhas, demolir, aprovar o projeto e efetivamente construir o prédio. O nosso ciclo hoje é de 12 a 16 meses nesse mercado. Então, quando você tem uma margem boa e um ciclo curto, a TIR, que é o principal indicador do investimento, é muito boa. Então, o que a gente faz é a gente compra casas velhas nesses bairros ultra desejados. Nós não fazemos reformas, a gente demole essas casas, constrói casas novas e vende essas casas imediatamente. Essa é a tese que a Invisto está operando e essa é a tese que a gente provavelmente vai continuar operando pelos próximos ciclos também. A gente analisou várias cidades americanas, a gente olhou Tampa, Miami, Austin, Houston, Orlando, e a gente acabou decidindo começar por Orlando e Winter Park, que são 2 cidades vizinhas, por uma série de motivos. Um deles que é bem impressionante, pelo menos para a gente, foi que o PIB de Orlando é igual ao PIB de São Paulo. Para mim, eu conhecia o lado dos parques de Orlando. Para mim, Orlando era a cidade do Mickey, né? Então, como é que uma cidade que não é uma cidade secundária ou terciária tem um PIB tão grande? E isso explica muito também da pujança do mercado americano. Então, não só Orlando tem um PIB muito grande, como tem um PIB muito diverso, que essa era uma outra preocupação. Então, só 8,5% do PIB de Orlando é de parques, entretenimento e hotelaria, o resto é super diversificado também. Além disso, Orlando tem um crescimento populacional muito estável ao longo do tempo. Orlando recebe migração constante do norte e também migração internacional, mas não sofreu aquela migração desenfreada que aconteceu em Miami ou Austin, que acabaram desestruturando um pouco a cidade como um todo. Então isso para a gente foi positivo. E um último ponto é que o estoque de single family homes em Orlando vem decrescendo nos últimos 12 anos de forma abrupta. Faltam casas novas. Então esse foi o principal motivo também para a gente atuar lá. Além disso, tem outros aspectos que a gente olha como velocidade para você obter um permit, que é muito importante. Para vocês terem uma ideia, hoje em Miami você leva 7 meses para conseguir um permit para construir uma casa nova. Em Orlando a gente leva 40 dias. Então isso tem um impacto muito grande também no ciclo do investimento como um todo. A gente começou então com um modelo de um fundo de investimento. É um fundo relativamente pequeno, é um fundo de 60 milhões de dólares. Esse fundo é um fundo de duração curta também. É um fundo de 3 anos de duração, em que a gente tem os 2 primeiros anos como período de investimento. Ou seja, nos 2 primeiros anos a gente pode reciclar o capital, cada casa vendida a gente reinveste. E a partir do 25º mês a gente começa a devolver o capital principal e o retorno até a gente encerrar o fundo no 36º mês, né? A gente já tem hoje 15 propriedades adquiridas dentro do fundo. A gente está projetando um retorno desalavancado de 15 a 18% em dólar anualizado para os nossos investidores. A gente tem a expectativa de agora começar a usar um pouco de alavancagem. Isso faz com que esse retorno passe um pouco de 20% em dólar. A gente tem algumas notícias recentes muito boas, porque o cenário, quando a gente começou a Invisto, o cenário era um cenário meio turbulento para o mercado americano como um todo. Muita gente falava, a economia americana vai entrar em crise, que os juros vão ter que subir para combater a inflação, e todo mundo sempre acha que a próxima crise vem do mesmo lugar aonde a anterior veio. Então todo mundo estava olhando para o mercado imobiliário residencial americano, achando que a crise ia atingir diretamente o mercado imobiliário residencial, principalmente por conta do aumento de juros. Mas o que acontece é que depois da última crise, os americanos, gente, são ultra sofisticados e, enfim, muito preparados. Então houveram as basileias que
alteraram todo o critério de aprovação de crédito para o consumidor americano. Então, o nível de endividamento do americano hoje e o nível de exigência para aprovação de financiamento nos Estados Unidos é completamente diferente. Então, hoje, essa base de empréstimos ela é muito mais segura do que foi em 2008. Mas, ainda assim, quando você aumenta juros, o primeiro impacto que se espera é um arrefecimento do mercado imobiliário como um todo, né? E o que aconteceu que foi curioso, que a gente está vivenciando agora, é que é o que eles estão chamando de interest rate trap. Como os juros aumentaram rapidamente num período de tempo curto e você tem mais de 90% dos financiamentos imobiliários residenciais abaixo de 5% ao ano, essas pessoas estão tendo dificuldade estão hesitando em trocar de casa porque elas vão trocar um financiamento de, 4% por um financiamento de 6,5%. E o efeito que isso está gerando é que o inventário de casas usadas reduziu para um nível baixo histórico. Então, hoje faltam casas usadas para serem vendidas. E o que está acontecendo é que os preços continuam subindo porque você não tem inventário e você continua tendo uma demanda forte no mercado imobiliário residencial. A gente está surfando essa onda e a gente sabe que isso não é para sempre, isso é por um período, mas então a gente já teve aqui a primeira venda recente das nossas casas piloto. A gente estimava também uma tira aqui de 16%, foi uma TIR de 30%, então foi bem acima do que a gente estava esperando. De novo, isso é um ponto fora da curva, a gente não acha que o fundo vai performar desse jeito. A gente está muito em cima da tese de bairros consolidados, que a beleza dessa tese é que, no nosso ponto de vista, você consegue navegar com retornos mais constantes ao longo do tempo. E se a gente consegue entregar, algo como 15% a 20% consistentemente todos os anos, durante 20 anos, em dólar, é isso. É o que a gente quer trazer de retorno para os nossos investidores e para a gente também. Então, a relação com a Osher, a gente desde o começo, primeiro que gerou uma série de aprendizados, porque o nível de exigência e de profundidade na análise da tese do time da Osher como um todo é muito alto. Isso para a gente é muito bom, porque às vezes a grande maioria das perguntas a gente tinha resposta, mas às vezes a gente não tinha. E a gente falava, a gente não sabe, a gente vai ter que estudar e vai ter que voltar para conversar com vocês. E isso por si só já fez com que a gente fosse melhorando os nossos, entendendo com mais profundidade alguns desses pontos aqui, e melhorando a nossa performance e criando alguns guarda-reios adicionais. Então, aqui no processo de investimento já foi muito positivo. E a gente entende que a Osher como um grupo entende muito sobre dívida como um todo, né? E o mercado imobiliário global, não só o mercado americano, tem uma relação muito grande com dívida. Então, para você conseguir performar, é muito comum nos fundos americanos de investimento imobiliário ou desenvolvimento imobiliário que você tem alavancagens de 80%, 90% até, né? E essa relação entre equity e debt que a Osher conhece muito bem aqui ajuda bastante a gente a navegar, né? Então, a gente, inclusive, no Fundo 1 decidiu colocar um nível de endividamento máximo muito conservador para o mercado americano, que é um nível de 40%. Esse foi um dos pontos que a gente debateu com a turma da Osher também, e que a gente achou positivo aqui. Mas tem muito mais aqui conhecimento para a gente trabalhar junto, explorar juntos também. A gente entende que a Osher também está dando esse passo de entrar cada vez mais ou entender mais sobre o mercado americano como um todo. Então, ter essa parceria em que a gente consegue também ser um parceiro atuando localmente lá e trazendo insights, trazendo novidades, explicando um pouco do que está acontecendo e da nossa visão, acho que é muito positivo para essa troca que a gente está tendo. A gente tem essa percepção de que nos Estados Unidos todo mundo é Tier 1, né?
E a gente aqui tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Então, ter virado essa chave foi muito legal, porque no final das contas a gente percebe que a gente tem muita gente muito talentosa no Brasil e capaz de, enfim, competir com os melhores players do mundo inteiro. A gente fez essa lição de casa porque quando a gente encontrou a tese, a nossa primeira reação foi: só que está muito bom para ser verdade, né? Como é que a gente chega no mercado mais competitivo que existe no mundo, com, enfim, muitos talentos e muito capital disponível, e a gente encontra alguma coisa que ninguém está fazendo de forma ultra estruturada. E a lição de casa que a gente fez foi: vamos conversar com os fundos que são muito bons aqui e entender por que eles não atuam nesse segmento. E a resposta, tanto dos fundos quanto das incorporadoras grandes, foi: a gente adoraria atuar nesses bairros consolidados, só que não existem ativos grandes o suficiente para a gente alocar um cheque de 30, 50 milhões de dólares. E, por outro lado, eles não têm essa capacidade de investir de forma fracionada em vários ativos. Então, a nossa visão é que isso é meio patinho feio do ponto de vista desses investidores maiores institucionais, né? E, por outro lado, a gente tem tido negociações, a gente tem negociações ativas até com fundos bem grandes americanos, que o feedback que a gente tem recebido é que eles não têm visto ninguém procurando atacar esse problema de forma estruturada no mercado como um todo. Você tem muitos players locais que fazem 2, 3, 4 obras por ano, mas você não tem alguém que consiga atacar isso de forma, ou que esteja querendo atacar isso de forma estruturada. Mas, de novo, o mercado é tão grande, né? Tão grande que tem espaço para muita gente também, e a gente entende que, enfim, poucos gestores e poucos fundos americanos ainda conhecem a operação da Invisto. Mas o que a gente está tendo de feedbacks até agora estão sendo muito positivos também. Para a gente expandir, então, qual que é a visão de futuro da companhia, né? A gente entende que esse é um problema que acontece em basicamente todas as cidades médias e grandes dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai ter que expandir geograficamente para a gente crescer, sim. O primeiro fundo é um fundo muito pequeno, mesmo para o mercado de Orlando, né? 60 milhões de dólares é uma gota d'água no oceano lá. Então, a gente entende que tem espaço ainda bastante para a gente crescer em Orlando e Winter Park, mas a gente já sabe que o fundo 2 ele vai englobar mais uma ou duas outras cidades também, né? E a ideia é que a gente vá conseguindo expandindo isso aqui geograficamente para outras cidades. Claro que existem outras alavancas de crescimento de receita, além do crescimento geográfico e além do crescimento em unidades que a gente está construindo, né? Então, tem várias hipóteses aqui que a gente já mapeou e a gente está explorando algumas delas que geram também um aumento de receita desproporcional com o aumento de casas em construção, né? Uma delas, por exemplo, é ticket médio, né? Então, se a gente aumenta em 20% o ticket médio das nossas casas, a gente consegue crescer aqui a receita desproporcionalmente com a quantidade de casas em construção. A gente tem 4 grandes pilares de tecnologia na Invisto. O primeiro deles é tecnologia de dados. O mercado americano tem muitos dados e a gente está plugado hoje em várias bases de dados públicas e privadas. Pra vocês terem uma ideia, a gente tem bases não só transacionais, de liquidez, bases de permits, ou seja, as bases de alvarás que são concedidos em cada um dos bairros para novas construções. Então a gente tem previsibilidade do que vai estar no mercado daqui a um determinado tempo. A gente consegue está começando a acessar bases de plantas, então a gente consegue saber por que a casa A foi vendida mais cara do que a casa B, que é vizinha dela, porque ela tem uma planta um pouco diferente, um layout um pouco diferente do que a outra. Só que você precisa de muita engenharia de dados aqui, ciência de dados, porque muitas dessas bases precisam passar por um processo de higiene de dados aqui também e de aperfeiçoamento também. Depois, esse é o primeiro bloco. O segundo bloco é como é que a gente transforma esses dados em informação relevante para a gente.
E aí a gente tem um lado também grande de ciência de dados para a gente entender quais são os melhores bairros para a gente atuar. E dentro desses bairros a gente quebra os bairros em que a gente chama de micropolígonos de atuação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente pega o Itaim, em São Paulo, você tem um trecho do Itaim que é entre o Parque do Povo e a Faria Lima, que é completamente diferente do outro trecho entre a Faria Lima e a Santo Amaro, por exemplo, né? Ou a São Gabriel. Então, você conseguir quebrar esses bairros em micro-bairros em que você tenha propriedades comparáveis entre si é fundamental e a gente usa a tecnologia para isso. Depois, lembra que o nosso modelo de negócios ele é um grande funil em que todos os dias a gente recebe oportunidades de compra e a gente tem que analisar muito rapidamente, porque é um mercado muito dinâmico. Então, se um lead entra de manhã, é muito comum nesses bairros que à tarde ele já tenha 15 propostas nele. Então a gente tem que ser muito rápido em precificar esse ativo, em passar isso pelo nosso comitê de investimento também. E aí tem um bloco grande de tecnologia, tanto de precificação dos ativos, de precificação da obra que vai ser feita lá, para a gente conseguir entender quanto que a gente pode pagar naquela casa velha. O outro bloco é um bloco muito relacionado a nossa capacidade de gestão simultânea de obras, que é algo que a gente aprendeu muito aqui no Brasil também. A beleza do mercado americano é que a gente já trabalha num ambiente em que o processo construtivo é muito mais industrializado do que o nosso. Então isso já facilita muito. Porém, em cima disso, a gente tem alguns softwares de acompanhamento e gestão em que a gente tem 5 camadas diferentes, desde o nosso time local que acompanha as obras semanalmente, seguindo um protocolo para entender e fazer vistorias de acordo com a etapa de cada uma daquelas obras, mas também, de curiosidade, nos Estados Unidos, quando você constrói uma single family home, você tem 11 etapas de inspeção pública. Então, quando você começa a construir uma casa, por exemplo, você faz a fundação, você para a obra, o construtor ele tem um aplicativo que ele chama um fiscal da prefeitura, ele vai no dia seguinte, verifica se aquela fundação está de acordo com o projeto e aprova para ir para a próxima etapa. São 11 etapas aqui. E a gente se conecta também aqui nas prefeituras, porque uma vez que a prefeitura aprova cada uma dessas etapas, isso também alimenta o nosso sistema de controle das obras aqui. A gente também tem um CRM que tem 90% de market share no mercado americano, que ajuda a gente a se conectar com os nossos parceiros builders. Então eu tenho 100% de visibilidade de cada uma das obras por meio desse CRM aqui, que alimenta os nossos sistemas internamente de controle também para a gente garantir que a gente consiga tocar um volume grande de obras simultâneas, né? E só lembrando que o Fundo 1 projeta ter em torno de 100 e poucas casas construídas ao longo de 3 anos. Mas essas obras não acontecem de forma simultânea. A gente tem uma curva de aquisição, construção, em que você tem uma simultaneidade de aproximadamente 50 obras acontecendo ao mesmo tempo. Depois de ter tocado 540 simultâneas no Brasil, 50 a gente ainda consegue administrar muito bem. Claro que a ideia é a gente ir aumentando essa capacidade ao longo do tempo, usando tecnologias de processo para melhorar. E o quarto pilar de tecnologia é uma plataforma que a gente se conecta com parceiros locais para a gente ter acesso às oportunidades antes delas chegarem no mercado. E isso também tem gerado bastante resultado para a gente conseguir acessar esses deals sem ter uma competição muito grande, dado que esses bairros são altamente competitivos também.